Não desistir diante das adversidades fará que a força de Deus esteja com você. Fará que a força de Deus, a palavra de Deus que está no seu coração, traga a vitória sobre os inimigos. Eu quero hoje falar um pouquinho sobre os valentes de Davi. Os valentes de Davi eram eram 32 valentes que eram cabeças do exército de Davi, exército peculiar, particular de Davi. Homens destemidos, honrados, homens fortes, homens que estavam dispostos a lutar até vencer. Assim tem que ser a nossa vida, nós temos que lutar até vencer, nós temos que lutar de uma maneira que alcancemos. O apóstolo Paulo, ele fala em uma das suas cartas, ele diz assim, que aquele que está lutando, aquele que está correndo, aquele que está combatendo, não pode combater como se combatesse o ar, né? Como se estivesse dando socos ao vento. Todo aquele que tem um alvo, um objetivo, sabe onde vai chegar. Essa é uma pergunta que às vezes parece ser tão cômica, tão boba, mas é uma pergunta que às vezes põe muitas pessoas, e pode ser o seu caso, que põe você numa dúvida. Que pergunta, pastor? Você tem um alvo? Você tem um objetivo? Você tem um propósito na sua vida? Ou você está vivendo um dia de cada vez e isso, de certa forma, é benéfico, não se preocupar com o amanhã, crer que o amanhã pertence a Deus, mas nós temos também os nossos desejos, nossa vontade, nosso ímpeto de chegar a algum lugar. E é isso que eu quero falar com você hoje. Os valentes de Davi, eles se apresentaram no primeiro momento para Davi nos dias mais terríveis e mais dolorosos da vida de Davi. Você deve bem lembrar, havia um tempo que Davi estava fugido, por conta de que Saul queria a todo custo tirar a vida de Davi. E Davi teve que fugir. E um desses dias que ele está fugido, escondido para evitar confronto, ele vai para a chamada caverna de Adulão. E nessa caverna de Adulão, a Bíblia fala que se juntaram muitas pessoas que estavam endividadas, pessoas que estavam oprimidas, pessoas que estavam derrotadas. E ali a Bíblia fala que Deus fez que Davi se tornasse chefe dos derrotados. Só que o alvo naquele projeto, o alvo daqueles dias, era sair daquela caverna, sair daquela situação. E quando nós colocamos um propósito para fazer algo, nós temos que lutar até aquilo acontecer. A Bíblia fala que depois que saiu Davi com os seus homens, que eram cerca de 400 homens que estavam com ele, inclusive alguns dos seus familiares estavam com ele dentro dessa caverna, porque ali era um lugar de refúgio, um lugar forte, um lugar onde o inimigo não o encontraria. E naquele tempo de refúgio, por mais que eles estivessem desanimados, prostrados, enfraquecidos, por conta das situações que cada um deles vivia, a Bíblia fala que esses homens chegaram até Davi totalmente derrotados. E às vezes você começa a sua semana derrotado. Às vezes você começa derrotado e termina pior que derrotado. Às vezes você começa um ano já pensando, puxa, esse ano não vai dar nada certo, as coisas não vão bem. Ou você planeja as coisas para darem certo e acaba dando errado. E assim o seu coração vai retrocedendo, você vai perdendo aquele ânimo. E Davi, por pior que fosse a condição que ele estivesse, a perseguição que vinha contra ele naquele momento, ele entendeu que aquelas pessoas, a condição que estava naquele momento, era a condição que Deus estava dando para ele trabalhar. E assim tem que ser comigo e com você. Nós temos que olhar para a condição que estamos, seja ela boa, seja ela ruim, seja agradável ou desagradável, nós temos que lutar. Quem está disposto a correr, como diz o apóstolo Paulo, ele usa a corrida de um estádio para trazer um símbolo, um exemplo para nós, de que aquele que está correndo no estádio, todos querem chegar no alvo. Qual que é o alvo? Chegar em primeiro lugar, chegar no final da corrida. Mas o Paulo diz assim, lutem de maneira que você chegue.
Nós temos que começar a luta. Talvez você não tenha a vitória completa ainda, mas você tem que começar. Está começando hoje para nós aqui, você que me acompanha ao vivo, é uma segunda-feira, dia 13. Você está começando aqui a sua semana e você precisa ter um alvo, um objetivo. Qual é o objetivo que você vai lutar? Pelo que você vai lutar? De que forma você vai lutar para crescer essa semana? Essa semana agora, você tem um objetivo? Você fez um propósito? Você foi, por exemplo, quem cultua a Deus no domingo, que sempre está no domingo na igreja, você fez um voto a Deus? Que você ia orar? Que você iria buscar mais a Deus? Que você ia clamar ao Senhor? Você fez um propósito de essa semana eu vou ter mais tempo com Deus, essa semana eu vou organizar o que está bagunçado na minha vida. É o objetivo mesmo, é você falar, essa semana eu vou fazer isso, eu vou me dedicar até cumprir aquilo. Então o Davi, ele sai com estes homens dessa caverna como vencedores, porque Davi anima esse povo. E dos homens mais fracos, os mais baixos de Israel, se levanta o exército mais temido da época no mundo. Todo o mundo tinha medo de enfrentar a Davi, porque o exército de Davi era muito forte. Então, nós temos que entender que a perseverança, o continuar, o batalhar dia por dia, um pouquinho de cada vez, fará que você tenha excelência naquilo que você faz. Seja na sua vida espiritual, seja na sua vida com os seus familiares, seja no seu trabalho, na vida profissional, seja talvez na sua faculdade, na sua escola, onde você está lutando para melhorar, você precisa continuar lutando, pouco a pouco, todo dia melhorando um pouco. E assim chega um momento que nós vamos aqui a 2 Samuel, vamos entrar no capítulo 23, eu vou no versículo 8, mostrar para vocês um trechinho, não vamos ler todo aqui o capítulo, mas vamos ver o que aconteceu com estes homens que eram derrotados, que foi incentivado pela palavra que Davi dava. Davi era um homem que tinha Deus com ele. Tudo que Davi fazia, Deus estava com ele. Veja que Deus levanta pessoas para trabalhar com Davi, porque Deus era com Davi. E se você anda com Deus, Deus vai levantar pessoas, Deus vai levantar situações para abençoar o propósito que você começou a fazer em nome dele. Versículo 8 fala assim, ó: estes são os nomes dos valentes que Davi teve. Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Adino, o Esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma só vez. Eu fico pensando, né? Existem algumas pessoas na Bíblia que eles tiveram um poder extraordinário, uma força extraordinária. A Bíblia relata que no momento que este homem esteve diante de 800 homens, ele sozinho, ele deu cabo de 800 homens. Parece até que é um desenho animado, uma história inventada, né? Vamos dizer assim, uma ficção de um filme, né? Que sai aquele guerreiro, aquele herói que sai derrotando tantos inimigos sozinho, né? Com a cara e a coragem. E a Bíblia está descrita aqui, ó. Eu creio de todo o meu coração que de Gênesis a Apocalipse, desde o capítulo 1 até o 21 de Apocalipse, todo o texto, tudo que está descrito aqui é verdade, não há uma ficção. Tudo que está descrito na palavra é a verdade de Deus. E essa verdade diz que este homem, ele se opôs a 800 inimigos. Quantos, na verdade, quando olham para o tamanho da montanha a subir, ou o tamanho do problema a se enfrentar, elas já desistem, elas já ficam acanhadas, envergonhadas. Veja que existem algumas pessoas, e isso aqui eu queria que, se você é essa pessoa, que você preste bastante atenção. Que tipo de pessoa, pastor? Aquela pessoa que quando surge algo novo, quando surge um problema que ela não está, talvez, acostumada a enfrentar, como que você lidar com isso? Como que você trabalha com essa investida de você ter que mudar totalmente ali o rumo da tua vida?
que você pensa? Como que você reage diante de uma circunstância nova que é aplicada para você, que é lançada sobre você? O que você faz? Qual que é a reação que você tem? A Bíblia fala que quando vieram 800 inimigos, esse camarada aqui, que eu já falei mais uma vez que o nome dele aqui é um nome difícil de falar, o José Bassebete, era um homem que lutou contra 800 pessoas. Então, a gente não tem aqui a leitura direta, se esse aqui venceu 800 homens de uma vez só, se foi de um momento só, se foi gradativamente, mas a Bíblia fala que esse homem, ele rompeu 800 homens vencendo esses inimigos. O que está atrapalhando você? Tem alguma coisa que está impedindo, que está fazendo você desanimar, você parar? Porque quanto maior for o inimigo, mais força você vai ter que buscar em Deus. Mais dedicação você vai ter com o Senhor. Deus, eu preciso buscar, porque o inimigo é grande, ou são muitos os inimigos, eu preciso ampliar os termos aqui, eu preciso crescer. Aí ele diz no versículo 9, né, mais um abençoado aqui, ó. E depois deste homem veio então Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram. Este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar apegada à espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele somente a tomar o despojo. Eu vou pensar uma coisa com vocês. Olha que coisa séria. Este homem chamado Eleazar, quando os inimigos filisteus, né, vamos colocar aqui para os nossos dias, quando os inimigos, aquilo que eu tenho que enfrentar diariamente, aquilo que eu tenho que vencer diariamente, vem diante de nós, nós não podemos pegar algo para lutar com aquilo, para vencer sobre aquilo e desistir no meio do caminho. Eu fico pensando quando uma pessoa ela está prestes a vencer uma batalha e ela fala, puxa, está na hora de parar, porque agora já deu o meu horário, eu vou desistir, vou abandonar tudo. Sabe aquela pessoa que ela não dá um passo a mais? Porque é impossível que você trabalhando, você se dedicando, você às vezes passando um dia todo cansativo com muitas coisas, é quase impossível você não se cansar. É quase impossível você não ter um cansaço físico, às vezes um cansaço emocional. É quase impossível a gente, às vezes, não estar um tanto quanto abalados. Só que o que diz respeito a esse texto me faz entender o seguinte: este homem, ele lutou tanto contra os seus inimigos, a ponto de que a ferramenta de luta dele ficou colada na mão dele. Eu me lembro de um tempo na minha vida, eu trabalhava em obras, e o primeiro trabalho que me deram, falaram assim, olha, eu vou dar para você uma caneta e um lápis. Foram lá e pegaram um ponteiro daquele de quebrar a parede e uma marreta e me deram. E eu lembro que era ainda começando a vida, muito jovem, eu não tinha habilidade de trabalhar com aquela ferramenta, e quando chegou na metade do dia quebrando parede, né, que era um serviço braçal, a ferramenta ficou colada na mão, assim, não conseguia abrir os dedos, né, por causa que ela ficou ali, os nervos ficou encolhido ali, apertando aquela marreta para poder fazer o trabalho. Mesmo com dor, mesmo com dificuldade, mesmo sem ter forças muitas vezes para fazer aquilo, mas eu tenho que vencer. Então eu vou ter que ir até o fim, com dor, sem dor, eu vou ter que lutar, vou ter que enfrentar. E assim acontece na vida espiritual. Você começa a orar e você já quer resultados automáticos, um estalar de dedos. Você quer que as coisas aconteçam automaticamente, mas exige-se um empenho seu. É um empenho. Eu procuro sempre no meu coração, eu digo isso para vocês, não é trazer honra, nem confete para o pastor, misericórdia, muito pelo contrário. Mas se tem alguma coisa para ser feita, você tem que fazer até o fim. Você tem que começar e ir até o fim. São essas pessoas que vão estar escritas aqui, ó. Por que cargas d'água estaria aqui escrito o nome dos valentes que andavam com Davi?
porque estes homens eram diferentes. Essas pessoas lutavam de maneira que a guerra, a forma que eles combatiam os inimigos, demonstrava que Deus estava com eles. Você vê que uma pessoa, ela é perseverante, que ela rompe madrugada, ela rompe cansaço, ela fica às vezes até, ela passa mais tempo sem se alimentar para poder terminar o que tem para fazer. Sabe aquela pessoa determinada? Pessoa que levanta cedo, pessoa que acorda, que está disposta, aquela pessoa que tem um propósito e ela luta até alcançar aquilo. Quem está disposto a lutar se abstém de tudo. Muitas vezes se abstém até mesmo do descanso. E eu não estou falando que isso aqui é uma regra, tá? Não é uma regra, mas quem quer chegar a um alvo, um objetivo, e quanto mais longo é o caminho, mais esforçado você vai ter que ser, mais dedicado você vai ter que ser. E às vezes nós afrouxamos a nossa mão. Às vezes nós, quando sentimos qualquer tipo de dificuldade, a gente já desiste. Lembra de Pedro? O Pedro estava caminhando sobre a água. E quando veio o vento forte, ele começou a afundar. Jesus disse: puxa, homem, você é um homem de pequena fé, você deveria ter crido, você deveria ter continuado. Às vezes nós começamos muitos projetos e não terminamos nada, porque achamos muito longo o caminho. O Eleazar, ele lutou de tal maneira até que a espada colou na mão dele. Ele não soltava a espada para guerrear. E eu vou falar a verdade para você, essas pessoas que trabalham assim, que se dedicam muito, elas sempre são lembradas, porque são guerreiros, são pessoas que lutam, são pessoas que se dedicam. Agora aquelas pessoas, irmão, que sempre ela fica, porque não dá por causa disso, não dá por causa daquilo, porque eu não consigo. Essas pessoas, infelizmente, na hora da grande batalha, você vai contar com ela ou vai contar com a pessoa que luta até o fim? Vamos dizer que vai todos nós para um exército, né? Vai todos nós para um exército de guerra, para uma fronte de batalha, e nessa hora tem pessoas que estão do seu lado ali que são prontos para a guerra. São pessoas que são determinadas a vencer os inimigos. E tem aqueles que, machucou minha unha. Com quem que você quer ir para a guerra? Quem que você quer do seu lado? Aquele que desiste, aquele que fica de lamúrias, de tristezas, porque para mim nada dá certo, porque eu nasci na família pobre, porque meu pai não me deu nada. Onde você quer lutar? Assim vai ser a vida toda a vida vai ser assim. Se você é a pessoa que vive prostrada, que vive desanimada, eu vou ser sincero para você, ninguém vai querer lutar ao teu lado, ninguém vai querer colaborar com a sua luta. Não quer, porque você demonstra fraqueza, você não demonstra, eu não estou dizendo que você não possa ter momentos difíceis, mas pessoas guerreiras lutam até o fim. Pastor, acho que eu vou parar de ir para a igreja, ninguém está mudando lá em casa, ninguém quer nada. Vamos buscar Deus, filho de Deus. Vamos buscar o Senhor, vamos clamar a Deus, vamos vencer esses problemas aí. E aonde eu queria chegar agora, que é o versículo 11 e 12 que eu vou ler agora, eu falei destes que são muito importantes, mas esses dois aqui, esses dois versículos são de grande relevância para a mensagem que eu quero trazer para você, que diz aqui, e depois deste, depois do Eleazar, veio um homem chamado Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo, ou seja, o exército que estava com ele, fugiu de diante dos filisteus. Porém, o Samá, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Eu vou fazer uma pergunta para você, eu vou ter essa ousadia de perguntar para você. Você é essa pessoa como o Samá, que dá valor àquilo que você tem? O Samá tinha um pequeno, a Bíblia fala, um pequeno campo de lentilhas. E neste campo de lentilhas, os filisteus queriam tomar este campo de lentilhas para eles. O que fez o Samá quando viu isso? O Samá pegou da espada e se levantou para opor-se ao inimigo sozinho.
E na hora que ele estava indo de frente dos inimigos, a Bíblia fala que tinha um exército à sua volta. Quando o exército viu o tamanho da quantidade de guerreiros filisteus que estava vindo de frente deles, eles saíram correndo. Vamos falar a verdade. Não dá uma tristeza, às vezes, de lutar perto de gente desanimada? Você está começando o dia, você está começando a sua vida, eu vejo jovens falando assim, tem gente que, desculpa, mas 15 anos de idade, acorda dizendo que está cansado. Meio-dia, hein? Acorda meio-dia, bocejando, cabelo batendo palma, dizendo que está cansado. Nós temos que levantar a cabeça. Quem tem alvo, quem tem objetivo, tem que ir à luta. E a luta tem que ser firme, tem que ser constante. O Samar viu todo mundo voltando. Já viram falar da expressão, né? Desculpe as donas Marias, mas a Maria vai com as outras? Aquela é uma expressão dita de que se um desiste, eu desisto também. Se alguém luta, eu luto, mas se não lutar, eu também não luto. Quer dizer que sozinho você não vai chegar a lugar nenhum. Você não tem objetivo. Ah, pastor, é que às vezes tá difícil. Verdade, é difícil quando a gente não tem pessoas para apoiar, mas você tem a Deus. O que fazia Samar ter tanta confiança para enfrentar tantos inimigos? Não é que ele era o super-homem, né, da ficção lá do filme. Não, ele era um homem de Deus. E olha que a Bíblia está recheada de tantas pessoas que quando creram no Senhor, coisas impossíveis aconteceram. Agora, Deus quer encontrar você animoso, alegre, para frente, lutando, perseguindo o inimigo, lutando todo dia para crescer um pouco. Ah, pastor, hoje eu cresci um pouquinho só, mas cresceu, você não retrocedeu, você não parou. Você começa a semana desanimado, você começa o seu dia triste, você começa o seu dia, ai, meu Deus, que preguiça. Não, vamos lutar, vamos trabalhar, povo de Deus. Samar é o exemplo da pessoa que, com alguém ajudando ou sem ninguém ajudando, ele vai lutar com Deus. E se você, diga-se de passagem, você e Deus é um exército tremendo. Independente do tamanho dos inimigos, dos problemas que se levantem, valorize aquilo que você já tem. O que o Samar tinha? Um campo de lentilhas. Ah, é um pequeno campo de lentilhas, eu vou deixar. Não, o que é seu, o diabo não toca. O que é teu, o maligno não toca. Agora, se você baixar a cabeça, você aceitar perder seu trabalho, perder todo o trabalho que você teve, tudo que você já executou, tudo que você fez, tudo que você lutou, você vai perder agora porque está desanimado? Lembra de quantas madrugadas você levantou, lembra do início da sua vida, quanta coisa, quanta luta você teve, agora que está melhor você vai desistir? Agora que você já venceu tanta coisa, agora que você já está mais experiente, agora você já venceu muita coisa com Deus, agora você vai desistir? Você vai desprezar o seu campo de lentilha? Não! Eu vou lutar e vou lutar por aquilo que Deus já me deu. Eu não vou perder esse campo de lentilha. Eu não vou perder porque até hoje foi Deus que me deu vitória. E eu vou lutar até vencer todos os inimigos. Ou seja, não despreze o que você já conquistou. Não despreze, pastor, eu luto e parece que não estou melhorando. Você está melhorando sim. O que o diabo quer fazer é colocar na sua mente que não está tendo resultado, que não está tendo mudança, que não está tendo crescimento. Porém, se você lutar com Deus, assim como Samar, todos fugiram para defender aquele campo. O campo era deles, você não pode aceitar o diabo tomar o que é teu. Você não pode aceitar o diabo tomar sua saúde, colocando enfermidades em você. Você não pode aceitar dizer, eu não posso trabalhar por causa que eu estou doente. Em nome de Jesus, seja curado em nome de Jesus. Pastor, eu estou tão fraco, eu me sinto fraco demais. Receba a força de Deus. Clame a Deus. Clame a Deus. Enquanto você não se posicionar, enquanto você não falar determinado mesmo, sabe? Porque uma pessoa que está determinada, ela é enérgica. É aquela pessoa assim que ela não vai voltar atrás por causa da ideia de outro. Você não vai ficar dando assim, ouvidos para ninguém.
você só vai ouvir a Deus. Samar lutou por aquilo que Deus tinha dado para ele. Pergunta que eu faço para você: você tem uma família? Você tem filhos? Você tem um marido, uma esposa? Você tem pais dos quais você precisa lutar por eles? Se Deus deu para você, lute. Lute. Mas pastor, olha o tanto de problemas que eles têm, olha o tanto de coisa errada que eles vivem. Lute, mas lute mesmo. Porque se você lutar, você vai vencer o inimigo. Ah, pastor, mas eu já estou cansado. Se você cansar, o inimigo vai te abater e aí todo o esforço que você teve até hoje vai acabar. Tudo que você fez, toda a conquista que você teve até hoje na tua vida, você vai jogar fora por ficar desanimado? Levanta a cabeça, mulher. Homem, levanta a cabeça. Não é tempo de você ficar prostrado, não. Pastor, mas é que a notícia me abalou demais. Eu fiquei muito abalado com essa notícia. Sabe o que você faz? Pega esse abalo aí, engole o choro, levanta a cabeça e vamos vencer o inimigo. Vamos vencer esse problema. Quanto maior é o pinheiro, maior é o tombo. Vamos romper o arraial do inimigo e colocar ele em fugir. Vamos afugentar o inimigo, vamos fazer eles fugirem. É assim que a Bíblia fala. Pois se o demônio entrou por um caminho, por 7 caminhos ele fugirá de vós. Agora vai depender de você. Samar foi determinado. Eleazar foi dominado. Foi determinado. Se você é um valente de Deus, você vai lutar até alcançar. Lute, lute mesmo. E quando conseguir alguma vitória, não despreze porque parece pequeno, porque aquilo é teu. Então não deixe o diabo tomar o que é teu. Amém? Vamos orar? Pegue seu copo com água. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra que nos traz o entendimento e a necessidade de lutar. Lutar mesmo. Levantar a cabeça, se colocar diante do Senhor, buscar ao Senhor em todo o tempo e não reter o medo no coração. Pelo contrário, reter a fé. Manter a fé viva no coração para vencer todos os obstáculos que possam se levantar. Por isso eu te peço, Pai, rompendo contra as enfermidades, as doenças, sejam doenças motoras, sejam doenças, ó Deus, que estão, meu Pai, no trato respiratório, é uma dor de garganta, é uma dificuldade para respirar, é a rinite alérgica, onde houver um mal, Pai, onde tiver até mesmo uma sequela de uma cirurgia, uma sequela que fez essa pessoa, ela não pode caminhar, não pode andar direito, ela não pode fazer nada sozinho depois dessa sequela, um tombo que essa pessoa teve, ela não conseguiu trabalhar mais. Em nome de Jesus, eu determino que todos estes demônios, todos eles se juntem agora, tirem tudo que colocar na vida dessa pessoa e saiam agora em nome de Jesus. Pai, eu peço que o Senhor consagre estas águas e todos que destas águas beberem com fé, vençam estes inimigos e eles possam contar, assim como Samar, que fez todos os inimigos fugirem, que todos os demônios sumam, saiam da vida deste povo, em nome de Jesus. Se você crê, diga eu creio e beba desta água junto comigo em nome de Jesus.